Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Dinati Karka e o que isso significa, o que isso provoca na nossa vida. Karkas são um conceito específico da astrologia de Jaime quando se trata de graus. E Dinati Karka é um planeta que vai pleitear essa vaga no seu mapa astral e ele necessariamente, para pleitear essa vaga, ele precisa ocupar o 7º grau mais elevado em longitude, de acordo com o zodíaco sideral. E eu recomendo sempre vocês calcularem graus utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que ela é muito fiel à posição astronômica dos planetas. Dinati significa luta e Karka é indicador ou significador. Então, quando nós ajustamos a expressão Dinati Karka, é um indicador de lutas. E este planeta ele carrega uma energia bastante pesada e complicada, porque é através do sofrimento que este planeta provoca em nossas vidas que nós vamos conseguir evoluir espiritualmente, porque quando nós temos sorte, fortuna, prosperidade, nós não buscamos Deus. Se você pensar na ideia da loteria, quando alguém ganha na loteria, você já ouviu alguém virar uma pessoa extremamente religiosa ou com uma prática espiritual austera depois de ganhar na loteria? Não, você não vê isso, você vê o contrário, você vê a pessoa comprando casa, carro, fazendo viagens bastante extravagantes e por aí vai. Então, a ideia de Dinati Karka é trazer aprimoramento espiritual através do sofrimento. Agora, que tipo de sofrimento se trata aqui? Este astro é o indicador da casa 6, da casa 8 e da casa 12. Antes da descoberta de Plutão em 1930, Saturno era o responsável pelas coisas da casa 8. Antes da descoberta de Netuno em 1846, o Saturno era o responsável pelas coisas da casa 12. Então, na astrologia védica tradicional se diz que Saturno é o Bhava Karka, ou o indicador, o produtor da casa 6, 8 e 12. E por isso ele tem esse status de ser um astro da infelicidade, que causa exatamente o que nós estamos falando, que causa aprimoramento espiritual através da falta, das limitações, dos medos, das fobias, do sofrimento. Então é um planeta que traz espiritualidade através de coisas negativas. Então, a ideia de Dinati Karka é como se fosse um Saturno. Existe também um outro Bhava Karka para a casa 6, que é o Marte, porque é uma casa de brigas e litígios, mas Marte ainda é um pouco mais leve, considerando a energia de Saturno ser mais lento, então o sofrimento dele é mais persistente, o que eu quero dizer. As dificuldades de Marte, elas são mais passageiras. Então, nós precisamos entender o que a casa 6 em profundidade significa para entender o que é Dinati Karka. A casa 6 representa inimigos, pessoas invejosas, ciumentas, recalcadas, em todas as partes que aparecem na nossa vida. E são inimigos declarados, que nós sabemos onde estão, que vocalizam o antagonismo contra nós. Pode ser dentro da família, no trabalho.
A casa 6 representa advogados, porque é litígio, é briga, são procurações, dívidas, dinheiro que nós não temos, devedores, doenças agudas que debilitam o corpo. Então aí já entram médicos, enfermeiros, drogas, antibióticos. Representa na via positiva, que a casa 6 não é de todo ruim, animais domésticos, pets, os nossos companheiros silenciosos e também servos, empregados, fiéis, as pessoas que nos servem no ambiente doméstico. Falando em ambiente doméstico, a casa 6 tem a ver com problemas que aparecem na nossa vida doméstica que causam estresse. Representa também magia negra, mau agouro, conspirações contra nós. Então, você pega todas essas coisas, são várias coisas que a casa 6 representa e coloca no Dinarikarka, é isso que ele vai produzir. Então, a Dinarikarka pode ser entendido como rivais, inimigos, problemas. O Dinarikarka é o indicador da casa 8. Então, ele representa a nossa longevidade, transformações, morte, renascimento, poderes ocultos, recursos secretos, escândalos, legados, testamentos, desperdícios e também doenças crônicas, como contraponto à casa 6, que são aquelas doenças que o tratamento é rápido. A casa 8 representa doenças que o tratamento é muito longo ou que simplesmente não tem cura. E por último, mas não menos importante, o Dinarikarka é o indicador da casa 12, que representa o inconsciente, meios que nós escapamos do mundo. Pode ser através da televisão, através de games, de novelas, cinema, bares, lugares escuros, longe da luz. São os mecanismos que nós recorremos para esquecer os problemas. E então pode reger também vícios e drogas que nos ajudam a escapar, né? Eu gosto de dizer que a casa 8 ela tem uma conotação com drogas que intensificam a realidade. Então é uma casa de crack. Então pode listar aí todas as drogas que intensificam a realidade, como a cocaína ou êxtase. A casa 12 é um outro tipo de droga, são como a casa do ópio, a maconha, o haxixe, drogas que nos fazem adormecer, nembutais, calmantes, soníferos. Representa também inimigos ocultos, inimigos secretos, que nós não sabemos exatamente onde eles vão aparecer. Podem ser todas as sortes de inimigos ocultos, desde um vício que você mesmo nutre, escondido, é o seu inimigo oculto, ou pode ser simplesmente um ladrão que entra na sua casa sem avisar no meio da noite. Ou podem ser poltergeists, ataques de fantasmas. E também representa perdas oriundas de doenças e gastos financeiros. Mas também pode ser gastos energéticos, no sentido de gastos que você... onde você direciona a sua energia para gastar a energia. Essas são coisas da casa 12. Então, como vocês podem ver, Dinarikarka é um astro bastante complexo, porque ele vai adicionar todas as energias mais complicadas do mapa num astro só. Então, dependendo de qual é o astro que vai pleitear esta vaga de Dinarikarka no seu horóscopo, ele vai dizer muito sobre a profecia por trás dos inimigos que vão aparecer na sua vida.
os seus demônios vão ser revelados, os esqueletinhos no armário serão nomeados. Mas existem alguns critérios para um planeta pleitear a vaga de Dinaricarca. Um deles é que não pode ser transpessoal. Então, Urano, Netuno e Plutão não podem ser Dinaricarca porque eles foram descobertos muito tempo depois da técnica de Jaime ter sido celebrada. E também porque os Dinaricarca, os Tiaracarcas, eles são forças conscientes e Urano, Netuno e Plutão são forças muito inconscientes. Por extensão também asteroides, pontos matemáticos como Lilith ou Roda da Fortuna, o Lagna, o ascendente não podem ser Dinaricarca. E também o nó do sul da Lua Queto, porque ele é o indicador da libertação do mundo material para se manifestar plenamente no mundo espiritual. Então, ele é classificado na tradição indiana como Mokshakarka ou Nirvana. Então, os únicos astros que podem ser Dinaricarca são os astros que vão do Sol até o nó do norte da Lua, Rahu. Então, o que acontece quando estes planetas tomam essa posição no seu mapa? Então vamos processar um por um. Se você tem o nó do norte da Lua, Rahu, como o Dinaricarca, isso indica que você tem rivais, que são pessoas com muita influência na sociedade, podem ser mulheres desequilibradas, porque o gênero de Rahu são mulheres jovens desequilibradas que não têm equilíbrio espiritual, pessoas que desafiam as normas da sociedade. Então, são pessoas que desafiam o conservadorismo, podem ser uma fonte de ameaça para você, excessivamente racionais, a ponto de beirar o ceticismo. Se você tem o Saturno como seu Dinaricarca, isso representa que os seus rivais vão ser pessoas mais velhas do que você. E existe um lapso de gerações entre você e os seus rivais. Provavelmente você pode ter uma relação difícil com pessoas idosas, pessoas que já são consideradas mais experientes que você. O Saturno representa também pessoas que são de uma classe social abaixo de você. Então você pode ter dificuldade de lidar com pessoas pobres, mas mais pobres do que você. Porque às vezes você pode ser de classe média baixa, então se considerar pobre, mas alguém que é abaixo de você. Se você tem o Júpiter como Dinaricarca, isso representa que o perfil dos seus rivais serão professores, formadores de opiniões, religiosos, líderes espirituais e pessoas pesadas. Você pode ter uma pessoa gorda, que é seu inimigo. E também pessoas que têm domínio financeiro, porque Júpiter é o planeta que governa a economia. Então você pode ter dificuldade com esses assuntos voltados para doutrinas religiosas, economia, filosofia. Você pode ter uma notória inimizade com algum professor ao longo da sua vida. Se você tem o Marte como seu Dinaricarca, Marte representa militares, então ele é um kshatriya, um kshatriya da classe dos militares. Indica que você vai ter inimizade com uma figura masculina, mas uma figura masculina jovem, mais ou menos na sua idade, e isso pode desencadear em violência. Você pode ter dificuldade com assuntos de Marte, como lógica, determinação, iniciativa, fraternidades. E antes de eu continuar processando os outros astros
como Dinaricarca, eu devo salientar que você também deve buscar se no seu mapa existe alguma estrela fixa que esteja próxima do seu astro, que é o Dinaricarca, porque ele vai dar algumas implicações muito profundas em relação ao perfil dos seus rivais. E quando se trata de estrelas fixas, eu dou no máximo uma órbita de 3 graus de distância. Passando disso, a influência da estrela vai ficando cada vez mais frágil. Então, é a partir de 3 graus a 0 grau que você vai sentir muito forte. Então, se você tem Sheet próximo em conjunção com Dinaricarca, indica que os seus inimigos são pessoas muito criativas, mas melancólicas, podem ser depressivos, usuários de drogas. Dinaricarca em conjunção com Fomalhaut indica que seus inimigos podem ser pessoas de visões profundas, visionários, astrólogos, ou pessoas que são parte de sociedades secretas. Você pode ter dificuldade com sociedades secretas, ser espionado, ser estreitamente vigiado por sociedades secretas, inteligência. Se você tem Altair próxima de Dinaricarca, indica que os seus inimigos podem ser pessoas que ouvem muito você e vão pegando informações. Podem ser pessoas de audição sensível, pessoas envolvidas com a música. Se você tem Dinaricarca próximo do centro da Via Láctea, pode ser que os seus inimigos são pessoas muito sofridas, só que podem ser demonólogos e pessoas com consciência alienígena. Então, são pessoas que conseguem atingir profundamente o seu lado mais vulnerável. Toma cuidado como você defere ataques contra os seus inimigos, porque você pode, na verdade, expressar mais o seu lado vulnerável do que, de fato, atacá-los. Se você tem Antares em conjunção com Dinaricarca, indica que você pode ter inimizade com a polícia, com as forças armadas. Se você tem Spica em conjunção com Dinaricarca, indica que você tem rivais que são pessoas influenciadoras de opiniões, que são pessoas populares, pessoas pops, icônicas. Se você tem Régulos em conjunção com Dinaricarca, indica que você pode ter problemas com monarquia ou com pessoas da aristocracia, celebridades, pessoas grandes com muito poder de influência. Se você tem Dinaricarca em conjunção com Betelgeuse, indica que você tem inimigos do sexo masculino, inimigos que são macho alfa, que tem grande força física e capacidade de te aniquilar através dos punhos. Se você tem, com mais um exemplo, o seu Dinaricarca em conjunção com Algol, pode indicar que você tem inimigos que são alcoólatras ou pessoas que são satanistas. Pessoas que, na hora de atacar, podem perder, inclusive, a cabeça. Então, dando continuidade, se você tem Vênus como o seu Dinaricarca, isso indica que você pode ter um perfil de inimigos que são, na verdade, mulheres, na sua idade, ou próximo da sua idade, colegas de trabalhos, ou mesmo irmãs, pessoas que trabalham com você. Se você tem Marte como Dinaricarca, pode também indicar problemas com irmãos do sexo masculino, e Vênus são irmãs, e pessoas que têm muita influência social e que podem utilizar de meios legais ou de representação jurídica para tentar te destruir, porque Vênus representa também a justiça. Se você tem Mercúrio como Dinaricarca, indica que o seu perfil de inimigo são pessoas mais jovens que você. Podem ser simplesmente pessoas mais jovens que você. Se você está na casa dos 60 anos, uma pessoa com 59 anos é considerada mais jovem que você, mas Mercúrio representa o planeta Mirim, então são pessoas Mirim, pode ser crianças ou adolescentes. Então indica que se você for, por exemplo, um professor, um pedagogo, que você pode ter uma
criança ou um adolescente que destrua a sua reputação. Se você tem a Lua como Dinarikarka, isso indica que os seus inimigos têm um perfil de mudar demais. Nem você mesmo entende as ideias deles. Eles podem ser volúveis, ter instabilidade emocional, estabilidade de ideias, porque a Lua é um planeta que mingua e cresce, e ela é muito veloz, ela muda muito rápido de fase, transita muito rápido pelo horóscopo, então são inimigos imprevisíveis, mas com enorme poder de manipulação emocional e de vitimismo, que pode ganhar você através de vitimismo. Tome cuidado para você não se envolver em brigas ou problemas com pessoas consideradas minorias sociais ou que têm pouca representação jurídica, como mulheres, negros, homossexuais, indígenas, judeus, porque a pessoa pode usar essa condição de minoria social para destruir você. A Lua tem um enorme afã popular na opinião de massas, então pode ser uma pessoa que pode influenciar a opinião das massas, das pessoas que trabalham com você, pessoas dentro da sua família se voltar contra você através da manipulação emocional. Pessoas possessivas, ciumentas, fofoqueiras também são vistas pela Lua, sobretudo mulheres mais velhas que você. Vênus são mulheres da sua idade, a Lua são mulheres mais velhas que você, que têm figuras maternas. Se você tem o Sol como Dinarikarka, isso representa que os seus inimigos são pessoas com muita influência patriarcal. São inimigos do sexo masculino e que dominam a opinião dos homens e que têm capacidade de influenciar o público masculino. Então o Sol representa homens que são mais velhos que você, figuras paternas, pode ser patrão, um chefe, um pai, ou mesmo um líder carismático, só que o Sol é muito quente, insuportavelmente quente, e ele vai queimar você. Então os seus inimigos podem ser pessoas muito poderosas em que você não consegue ficar muito tempo perto deles, que eles podem te destruir. Então eles são o centro das atenções, são pessoas bastante radiantes, magnéticas. Uma outra maneira de você vislumbrar as características dos seus inimigos é vendo qual é a casa astrológica e o signo em que seu Dinarikarka está. Então, se você tem Dinarikarka em Áries ou na casa 1, os seus inimigos podem atacar a sua imagem. Se você tem Dinarikarka em Touro na casa 2, os inimigos podem te atacar através de dinheiro, da família, problemas com finanças. Se você tem o Dinarikarka na casa 3 ou em Gêmeos, indica que os seus inimigos podem publicar coisas cruéis sobre vocês. Pode falar coisas cruéis, pode te destruir através da comunicação. Se você tem Dinarikarka em Câncer na casa 4, indica que você tem um inimigo dentro de casa. Pode ser uma figura que pode te desafiar dentro da sua própria casa. Manipular as pessoas da residência para se voltarem contra você. Se você tem Dinarikarka em Leão na casa 5, indica que o seu inimigo pode utilizar a política para tentar destruir você. Se você tem Dinarikarka em Virgem ou na casa 6, indica inimizades com agentes de saúde, médicos, enfermeiros, ou com problemas com drogas, dificuldade de representação jurídica, problemas com animais, pode ter um ataque de animais, problemas com traficantes, inimigos que têm conhecimento de magia negra, ou inimigos que podem utilizar armas biológicas para tentar destruir você. Se você tem Dinarikarka em Libra ou na casa 7, indica que o seu inimigo é uma pessoa que ao mesmo tempo é muito atraente para você. Você pode ter uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo sente que ele ou ela é sexualmente atraente, mas ao mesmo tempo você o odeia ou a odeia.
Seu inimigo é alguém que tem bastante influência social e que pode utilizar meios legais para tentar destruir você ou manipular a opinião pública para se voltar contra você. Você pode ter um parceiro comercial ou mesmo se casar com alguém que é na verdade seu inimigo. Se você tem Dinarikarka em Escorpião ou na casa 8, indica que o seu inimigo é uma pessoa poderosa e que detém poderes ocultos, recursos secretos, e que é uma pessoa que pode utilizar de manipulação psicológica e intimidação sexual para tentar destruir você. Se você tem Dinarikarka em Sagitário na casa 9, você pode ter um inimigo dentro da igreja, você pode ter inimizade com um professor, problemas no estudo, na educação, pode ser um crítico da religião e as comunidades religiosas não gostarem de você. Pode indicar também que o inimigo é uma figura paterna, um formador de opinião, pode indicar problemas com o pai. Se você tem Dinarikarka em Capricórnio ou na casa 10, indica que o seu inimigo vai estar no seu ambiente de trabalho. Você pode trabalhar para o seu inimigo. Seu inimigo pode ser seu chefe, sua chefe, seu superior. Alguém que está no topo da hierarquia do ambiente profissional e você vai precisar engoli-lo, porque se você deixar muito às claras, o seu inimigo tem o poder de destruir a sua reputação no seu meio profissional. Se você tem o Dinarikarka em Aquário na casa 11, indica que você pode ter um amigo que é, na verdade, inimigo oculto e você não sabe. Pode ser um amigo que fala bem na sua frente, mas pelas costas te apunhala. Você pode ter problemas com grupos, dificuldade de interação com grupos. Você pode ser um rival ou um alvo de organizações secretas. Então você pode ser estreitamente vigiado por organizações secretas. Se você tem o Dinarikarka em Peixes ou na casa 12, isso significa que o seu inimigo é um líder espiritual. Indica problemas em terras estrangeiras, com gurus, com yogis, com professores de espiritualidade. Mas indica que não é óbvio, porque essa é a casa do inconsciente, então o seu inimigo te ataca de maneira bastante escondida pelas costas, quando você não está vendo, de maneira bastante covarde. Ou pode indicar que o seu inimigo pode utilizar de terrorismo espiritual para tentar destruir você. Indica também que o seu inimigo pode utilizar das suas fraquezas espirituais para tentar manipular você, ou utilizar drogas, vícios, alimentando o seu vício para cada vez te deixar mais dormente, mais impotente contra determinados ataques. Pode indicar que os seus inimigos são espíritos, que são poltergeists. Uma outra maneira muito importante é você ver se no seu Dinarikarka não faz aspecto com nenhum planeta transpessoal. Todos os aspectos com planetas pessoais, sociais são importantes, mas os planetas transpessoais, sobretudo as conjunções, são muito importantes para determinar o perfil dos seus rivais. Então, se você tem Dinarikarka em uma conjunção muito próxima com Urano, indica que você pode ter problemas com pessoas que são consideradas vanguardistas, que questionam a moral, a monarquia, a família, e pessoas que são influentes em organizações secretas e pessoas que podem utilizar organizações secretas para destruir você. Se você tem Netuno fazendo uma conjunção com Dinarikarka, isso representa que os seus inimigos são pessoas sensíveis e que podem utilizar de vitimismo para abrir seu coração, para despertar o seu lado mais amoroso e sensível, para você se desarmar. E quando menos espera, eles se transformam num leão e te atacam.
Se você tem Plutão fazendo uma conjunção com seu Dinarikarka, isso indica que os seus inimigos são pessoas poderosas, influentes e que podem utilizar de poderes ocultos, de poder financeiro ou até mesmo de poder bélico ou mesmo despotismo, força física para tentar destruir você, e eles vão utilizar de vários meios diferentes para conseguir manchar a sua imagem na sociedade. Muito cuidado se você tem Plutão em conjunção com seu Dinarikarka, seus inimigos são pessoas verdadeiramente perigosas. Uma outra maneira de você ver o comportamento dos seus inimigos é analisando qual é o nakshatra em que o seu Dinarikarka se encontra, porque cada nakshatra é a morada de uma determinada divindade. Então, se você estudar a história daquela divindade, existe uma profecia por trás disso. Então, o que aquela divindade viveu no plano espiritual, a profecia vai refletir na sua vida, e os seus antagonistas vão manifestar exatamente as mesmas histórias daquele nakshatra. Então vamos supor que você tenha o seu Dinarikarka em Revati. Você já deve ter ouvido falar que Revati é regido por Mercúrio, então o Dinarikarka se comportaria como Mercúrio por associação, mas não. Na verdade, Mercúrio rege o Mahadasha de Revati. O que é específico de Revati é que é a morada de Pushan, que é o pastor das almas perdidas, que conecta as almas que saíram dos corpos e que aguardam para reencarnar. Então é como se fosse um encontro do mundo dos vivos e o dos mortos, é a suspensão total do superego, do senso de certo e errado, de discernimento. Então são inimigos que são muito poderosos, é um nakshatra super-humano, é como se fosse a soma de todos os nakshatras. Ele está completamente localizado dentro de Peixes, e as estrelas de Revati são, por excelência, as estrelas da constelação de Peixes. Então, Peixes é conhecido como signo que é a junção de todos os outros 11 signos, é como se fosse um super signo. Então, Revati é como se fosse a junção de todos os outros 26 nakshatras num só. Então, é um super nakshatra, então é super humano, e seus inimigos podem se achar acima da lei, acima do bem e do mal, e utilizar de meios bastante sinistros e inimagináveis para atacar você. Podem, inclusive, distorcer as suas falas, distorcer a sua profissão, distorcer sua imagem, com o propósito de manipular ou manipular as massas para ver da maneira que eles querem te ver. Então, você deve tomar bastante cuidado com a maneira que você se expressa, para você não dar margem para que as pessoas distorçam suas ações. Maquiavélicos. As pessoas, quando você tem o Dinarikarka em Revati, indica inimigos que são bastante maquiavélicos. Podem roubar coisas de você, podem ser ladrões, podem roubar sentimentos, roubar seu coração, roubar a sua esposa, roubar o seu marido, roubar a sua reputação. São muito criativos na hora de atacar. Se você ainda não conhece seu mapa astral, calculado pela astrologia sideral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino a como você calcular seu mapa astral pelo Jagannatha Hora, utilizando o zodíaco sideral, que lá ele vai indicar todos os seus 8 Charakarkas, inclusive o seu Dinarikarka, para você ver especificamente a casa, o signo, os aspectos, quantos planetas que ele faz, e qual é o nakshatra e que este planeta está, e qual é a divindade relacionada a este nakshatra, e logicamente qual é o astro que ocupa a vaga de Dinarikarka no seu mapa. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha tido uma visão mais clara sobre o que é o Dinarikarka. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela que ajuda a subir. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias. Então, nos vemos na próxima com mais novidades. Tchau!